Então, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É porque apareceu uma vozinha aqui estranha aqui em inglês, aqui no meu celular. E É o único inglês que eu sei é o inglês que eu aprendi da minha avó. Inglês caipira, né? Don't you high, don't you rain, holiday, né? Só essas coisas assim. Queridos, bom dia a todos. Bom dia. Que este sábado seja um sábado bem gostoso, bem agradável para todos nós. Estou agradecido pelo convite, a gente não é merecedor de nada disto, né? Mas obrigado de qualquer forma, né? E eu escolhi um tema assim bem do meu estilo para conversar com vocês hoje. Você algum dia já foi enganada assim, já comprou gato por lebre? Pois é, já comprou gato por lebre, né? Eu também já, e não foi só uma vez, não. No decorrer do tema, eu coloquei um assunto assim bem interessante. Quem era aquele homem que Jesus mandou que seus discípulos o seguissem? Eu quero começar lendo com vocês o texto que eu mandei para ser colocado aí no comercial, né? Se é comercial o nome, né? Lucas, capítulo 22. Deixa eu achar aqui rapidinho. Lucas, capítulo 22. São vários textos que a gente tem, e vou me perguntar se poderia gravar. Não tem direitos autorais, tá? Então, eu vou dando alguns dos textos para não ler todos os textos, tá ok? Lucas, capítulo 22, verso 10, diz assim o texto divino. Tá vendo? Então, lhes explicou Jesus. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Esse verso não parece assim uma discrepância? Quando você olha o contexto bíblico, o contexto de Jesus Cristo com seus discípulos, com seus apóstolos e com as pessoas, ele sempre dizia, segue-me, me acompanhe, venham comigo, vinde a mim. E agora Jesus olha para os discípulos e diz, olha, vocês vão na cidade, óbvio que na cidade a rua é cheia de gente, indo e vindo todo o tempo, e vocês vão encontrar um homem. Esse homem, ele tem um cântaro de água no seu ombro. Então, vocês vão acompanhar este homem até aonde ele entrar. Ok. Encontre um homem com um cântaro de água. Segue. Essas foram palavras de Jesus Cristo para os discípulos. Quem era aquele homem? Ou o que aquele homem representa? Dentro do contexto bíblico, dentro do contexto da salvação, o que significa aquele homem? E por que, então, Jesus mandou que os discípulos deveriam segui-lo? Nós vamos fazer agora uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem sobre as águas. E no final, bem no finalzinho do tema de hoje, nós vamos ter uma definição, o que tipificava aquele homem, tá bom? Viajando sobre as águas. Você já parou para pensar o quanto a água ela é importante dentro do plano da salvação? Então, como diz Luiz Gonçalves, viaje comigo agora. Vem aqui para pertinho e viaje comigo. Eu quero que você comece lendo a carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos encontrar algo bem interessante aqui, que eu leio assim, no verso 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 5, leio assim.
porque deliberadamente esquece que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Quando você pega as Escrituras Sagradas e lê o relato da criação, lá do Gênesis capítulo 1, Deus disse: haja luz, houve luz, apareça a porção seca, apareça isto, apareça as plantas, apareça isso. E é o projeto da criação. Você não vê a Bíblia dizendo, e Deus disse, haja água. Não. Ela simplesmente diz que o Espírito de Deus ele já pairava sobre as águas. Ok. O planeta em que nós vivemos, a Terra que eu vivo, que você vive, diz a palavra de Deus que ela surgiu da água. Ok. No mesmo Pedro, só que agora, na primeira carta, também no capítulo 3, no versos 20 e o verso 21, verso 20 e 21, você encontra um resumo do relato do dilúvio. Chegou o momento em que Deus ia colocar um basta na maldade do planeta, criar um mundo novo. E quando você lê o capítulo 3, versos 20 e 21 da primeira carta de Pedro, você encontra a seguinte forma: os quais, no outro tempo, foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, aguardava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual figurando o batismo, etc. Deus resolveu destruir o mundo de pecado, destruir a maldade da terra, perdão, e então salvou Noé e sua família. E a Bíblia diz que eles foram salvos por meio da água. Você vê o quanto a água ela está relacionada com o plano da redenção, com o plano da salvação. Um dia, Jesus Cristo tirou os hebreus do cativeiro do Egito. E quando você lê 1 aos Coríntios, no capítulo 10, verso 1 e verso 2, você lê a mensagem divina assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, sendo todos batizados. Veja, a terra saiu da água. Noé foi salvo da destruição do mundo com sua família por meio da água. Os hebreus, ao serem libertos da escravidão do Egito, foram salvos através da água. E você sabe que para entrar na terra de Canaã, eles tiveram mais uma vez que passar pela água. O Evangelho de Mateus, no capítulo 3, Mateus, capítulo 3, nos versos 17 ao verso 19, você encontra a seguinte citação. Capítulo 3, versos 17, deixa eu encontrar aqui, 16, está aqui. Batizado Jesus, verso 16, batizado Jesus, saiu logo da água. Os céus se lhe abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, etc. Antes de Jesus Cristo pregar um sermão, antes de Jesus Cristo operar um milagre, antes de Jesus Cristo convocar um único discípulo, Jesus passou pela água. Eu vou recapitulando. O planeta em que nós moramos, ele saiu da água. Noé foi salvo da destruição do mundo por meio da água.
Os hebreus foram salvos da escravidão do Egito por meio da água. Entraram em Canaã por meio da água. Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, ele passou pela água, pelo batismo. O Evangelho de João, no capítulo 2, João capítulo 2, no verso 7, diz assim: Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre de sala, e eles o fizeram. E tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o novo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o melhor para depois. Você vê, o primeiro milagre que Jesus operou nesta terra, Jesus operou por meio da água, transformando água em vinho. Jesus queria que a sua mensagem não ficasse apenas restrita aos judeus. Jesus queria que ela criasse asas e alcançasse outras dimensões. E Jesus desejou que essa mensagem chegasse até aos samaritanos. E para essa mensagem chegar aos samaritanos, Jesus usou uma forma muito simples, muito sublime. João capítulo 4, verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aí começa aquele diálogo da mulher: como é que tu vai tirar água? Me dá água, aquela coisa toda. Então, recapitulando, a terra saiu da água. Noé foi salvo da destruição do mundo por meio da água. Os hebreus foram salvos do Egito por meio da água. Entraram em Canaã por meio da água. Jesus Cristo, antes de fazer qualquer ação, ele passou pela água. Seu primeiro milagre foi por meio da água. Ao desejar que a sua mensagem alcançasse os limites fora da Judéia, Jesus fez em Samaria, começando pela água. Outro detalhe, para salvar a região de Decápolis do poder dos demônios, ou a cidade de Gadara, dos poderes dos demônios, Jesus fez viajando por meio da água. São João, capítulo 3, Jesus Cristo chegou ao finalzinho do seu ministério. Estava chegando ao final do seu ministério. Jesus queria, então, lançar os fundamentos da sua igreja aqui nesta terra. Então, Evangelho de João, capítulo 13, verso 4 em diante, Jesus fez isso. Olha o que a Bíblia diz. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Nesse texto, na Santa Ceia, lá no cenáculo, o último encontro assim, que Jesus teve com a sua igreja, com os seus discípulos, Jesus estava lançando o fundamento da sua igreja. E Jesus fez isto por meio da água. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, e no versículo 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Então, agora veja aqui.
Qual foi o último pedido que Jesus fez à nação de Israel, à nação judaica, antes da sua morte? Jesus pediu água. Me dá água. Capítulo 19, versículo 34, você encontra assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Recapitulando, a terra saiu da água. Noé foi salvo por meio da água. Os hebreus foram salvos do Egito por meio da água. Jesus iniciou seu ministério pela água. Iniciou seus milagres pela água. Seu primeiro contato com os samaritanos foi por meio da água. Para salvar a região de Gadara, ou a região de Decápolis, especialmente a cidade de Gadara, do poder dos demônios, Jesus o fez viajando pela água. Seu último encontro com seus discípulos, lá no cenáculo, foi por meio da água, onde ele estava lançando o fundamento da sua igreja por meio da água. Seu último pedido à nação que ele viera buscar e salvar foi por água. Após a sua morte, do seu corpo ferido saiu água. Entendemos isso aqui, né? Então, a água ela é muito significativa dentro do plano da salvação. É que muitas das vezes a gente, quando fala da água, a gente só vê aquela profecia lá de Apocalipse, quando diz que a água representa povos, nações e tal e tal. Naquele sentido, a água na profecia representa povos, nações, línguas, etc. No sentido geral, água ela toma uma outra conotação, correto? Uma outra conotação. A água está relacionada com o plano da salvação. Tá, você sabe disso bem melhor do que eu. Eu quero convidá-los agora para ir comigo ao Velho Testamento, especialmente ao livro de Jeremias, no capítulo 2. Deixa eu achar. Jeremias, capítulo 2. Achei o capítulo 2, verso 13. Porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial das águas vivas. Segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Este foi o grande problema da nação de Israel. A Bíblia diz que Jesus é o manancial das águas vivas. E o povo comete o erro. Que erro? O erro de abandonar a Jesus, o manancial das águas, e procurar cisternas rotas ou tanques que não retêm água, tanques com rachadura, como você queira entender. Então, Jesus Cristo é o manancial das águas vivas. João capítulo 4, verso 14, deixa eu voltar aqui ao Novo Testamento agora. João capítulo 4, cadê você, João? Estou aqui. 4, verso 14, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que bebe dessa fonte nunca mais vai ter sede. E se torna, portanto, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando você lê Isaías, diz o profeta Isaías no capítulo 58, no verso 11, você encontra assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas
jamais faltam. A quem Jesus estava, então, falando isto? Jesus estava falando isto para o seu povo. Esse era o plano de Deus para a nação de Israel, a nação que ele havia escolhido. Que dessa nação ela fosse um jardim regado, ela fosse, como diz aqui, um manancial cujas as águas jamais haveriam de faltar. Era esse o plano de Deus para a nação de Israel. Só um detalhe interessante, Jesus olhou, nós já lemos o texto lá de João, Jesus olhou, estando na cruz do Calvário, Jesus olhou para a nação de Israel, a quem ele entregou todos os privilégios. Deles, a Bíblia diz, deles eram os profetas, deles era a lei, deles eram os patriarcas, dele descendeu Cristo, aquela coisa toda. Jesus olhou, então, para essa nação, que era para ser uma fonte a jorrar, e lhe perguntou, você ainda tem um pouco de água, da água que eu lhe dei? Sabe, quando eu leio isso aqui, eles tentaram tudo que Israel tinha, tudo que a nação tinha para oferecer a Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João, tudo que eles tinham era vinagre. E tentaram enganar Jesus com vinagre. Jesus pede água, eles dão vinagre. Não tinha mais água para oferecer. A nação eleita trocou o manancial das águas vivas por outra coisa. Aqui é onde está o X da questão. Eu quero dizer para vocês, cuidado, para que ninguém os engane com vinagre. O que poderíamos dizer, então? Você vê que a água está relacionada com o plano de Deus. A água, ela é aquilo que mais eu preciso hoje, porque a água é sinônimo da presença de Deus, da divindade, é sinônimo da graça salvadora que se manifestou a todo ser humano. Só que, paralelo ao plano da salvação, paralelo àquilo que Jesus quer que eu seja, o que eu siga, existe um falso movimento que, em vez de oferecer água, está oferecendo vinagre. Você sabe o que eu estou dizendo com isso, né? Ok. João 19, verso 30, você lê Jesus Cristo dizendo assim, deixa eu achar aqui João 19. 19, achei? Deixa eu achar só o verso 30. Diz assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Quando Jesus Cristo, em vez de água, Jesus esperava que aquela nação que ele veio buscar, que ele veio salvar, a nação da qual vieram seus pais, etc., Jesus esperava dela. E um dia Jesus Cristo, conversando com o discípulo, disse assim, aquele que der, ainda que seja um copo de água fria ao sedento, de modo nenhum perderá a sua redenção, a sua salvação. Veja que Jesus queria apenas um copo de água, mas eles não tinham mais nada para oferecer. Eu preciso tomar cuidado com a minha vida para que eu não me encha de vinagre, para que eu não me encha de argumentos, para que eu não me encha de vãs filosofias, para que eu não me encha de tantas e tantas coisas e venha esquecer algo mais importante. É que, às vezes, nós temos tanto conhecimento de tanta coisa e esquecemos de conhecer a Jesus. Eu estava pregando o que tinha numa igreja e, no final, um irmão, ele me disse o seguinte, irmão, é que às vezes a gente estuda tanta coisa, estuda tanto,
a gente quer saber detalhes de tudo, tipo, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, o animal espantoso, terrível, espantoso, sinal da besta, guarda dominical, aquela coisa toda, e a gente esquece de ser crente. A primeira coisa que nós precisamos na vida é ser crente. O plano da salvação envolve a gente ser crente. Aquilo que a gente vai conhecer, ele vai melhorar o nosso conhecimento para que a gente continue sendo mais crente. Conheço um rapaz que ele é muito inteligente, muito culto. Puxa vida, mas ele desequilibrou-se agora. E desequilibrou, ele criou assim como se fosse uma espécie de uma loucura de tanto ele estudar, de tanto ele se encher de argumento do assunto que você falava, ele sabia. Então, eu preciso tomar cuidado com esses vinagres. Eu preciso tomar cuidado com vinagre. Vinagre é muito parecido com água, afinal, ele é líquido também. E eu preciso tomar cuidado, ok? Então, veja só, tudo isso se consumou quando Jesus pediu água e eles deram vinagre. Não tinha mais nada. Bem ali cessou o direito de Israel como nação escolhida de Deus. No dia em que Jesus morreu, diz o verso 34 do capítulo 19 de João, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Agora, como houve uma rejeição em cadeia da nação que Cristo veio buscar e salvar, que era a retentora dos oráculos de Deus, na morte de Cristo, perdão, após a sua morte, o seu lado foi ferido e do seu lado também saiu água. A fonte de água viva, o manancial das águas vivas de Jeremias, agora ele se abriu mais uma vez. Mas ele não estava agora aberto para Israel como uma nação. Ele estava agora aberto para aquilo que Jesus estabeleceu lá no cenáculo, a sua igreja. E quando a Bíblia fala da sua igreja, ela diz o seguinte no Evangelho de João, perdão, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o verso 18, ela diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra elas. A partir de então, a igreja que Jesus Cristo iniciou lá no cenáculo, essa igreja, ela passaria então a ser a fonte de água viva. E como foi que Jesus Cristo iniciou? Como foi que Jesus Cristo iniciou a sua igreja? Esta igreja que as portas do inferno não prevaleceriam. A igreja que seria a retentora da sua graça, da sua mensagem. Evangelho de João, capítulo 13, verso 5, nós já lemos o texto. Jesus Cristo começou a sua igreja pela água. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Na igreja de Deus pode faltar tudo. Pode ser que falte até templos, mas não pode faltar água. A igreja de Deus pode faltar dinheiro, pode faltar dízimo, pode faltar oferta, mas não pode faltar água. A igreja pode faltar banco para você sentar, cadeiras, sei lá, mas não pode faltar água. Entende o que eu digo, né? Você entende? Ok. Por quê? Porque água é sinônimo de quê? Da presença de Deus. Água é sinônimo de salvação. A igreja pode faltar tudo, mas não pode deixar de ser uma fonte a jorrar, uma fonte de água viva, uma fonte de salvação. Agora, veja uma coisa. Eu vou repetir. Pode faltar tudo nesta igreja.
mas não pode faltar água. O Evangelho de João, no capítulo 7, Evangelho de João, no capítulo 7, versos 37 e 38, reza assim as Escrituras. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu vou repetir o texto. Do seu interior fluirão rios da água viva. Agora vamos voltar ao princípio lá da minha fala. Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e disse: eu vou lançar os fundamentos da minha igreja. E eu não posso fazer isso sem água. Eu não posso fazer isso sem água. Vocês vão sair e vocês vão encontrar um homem. Não é um homem qualquer. Vocês vão encontrar um homem. Ele está com um cântaro cheio de água. Vocês vão acompanhá-lo até aonde ele entrar. Eu falei no início, não parece uma discrepância? Jesus sempre dizendo: vem a mim, segue-me. E agora Jesus diz: siga aquele homem, sigam aquela pessoa. É que dentro do contexto ali, apenas aquele homem tinha água. A nação de Israel tinha o quê? Vinagre para oferecer. Aquele homem tinha água. Aquele homem, ele tem um sentido muito especial na minha visão de leigo. Ele toma várias figuras, por exemplo, aquele homem tipificava a igreja de Deus nos últimos dias. A única coisa neste planeta que eu, o custódio, preciso acompanhar até onde ela entrar. E aonde é que esta igreja vai entrar? Porque ela, a igreja de Deus, é a única coisa neste planeta que tem água. E tem água para oferecer. E aonde é que esta igreja vai me levar? Jesus Cristo disse para os discípulos: vocês vão acompanhar aquele que tem água, um cântaro cheio de água, até onde ele entrar. Deixa eu ler de novo. Eu estou terminando. Deixa eu ler de novo o texto de Lucas, capítulo 22, aqui, que nós lemos lá no início. E quando eu ler esse texto de Lucas, eu vou ler onde a igreja retentora dos mananciais das águas vivas, a fonte de água viva, onde ela vai me levar, Lucas capítulo, eu estava bem longe, Lucas capítulo 22, verso 10. Cadê a custódia? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. Você precisa acompanhar quem tem água até aonde ele entrar. E aonde é que esta igreja vai entrar?
Hebreus, capítulo 12, verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos, de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, ao qual que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Até aonde eu devo acompanhar esta igreja que tem água para oferecer? Até onde ela entrar, no Monte Sião, na cidade do Deus vivo. Lá estaremos reunidos com a igreja de Deus de todos os tempos. Oh, glória, né? Que sábado maravilhoso será daqui. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo. Aquilo que esse grupo estuda já há um bom tempo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. É que se torna uma fonte a jorrar para um mundo, como a irmã Osmarina orou lá no início, um mundo mau, um mundo perverso, um mundo sem Deus, um mundo sem salvação. Portanto, dentro desse contexto, Deus me tirou do mundo. Deus me trouxe para perto de si. Deus me colocou dentro desta igreja para que eu possa acompanhar a sua trajetória do seu início até ao local em que ela vai entrar. A nossa vida, a nossa religião, ela não vai fazer nenhum sentido se nós estivermos apenas com a nossa visão voltada para este mundo. E um detalhe interessante, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, se não estou enganado, diz que todas as pessoas, deixa eu confirmar aqui, Atos 2, verso 41, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, estou aqui, 4, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Veja que todos aqueles que entram na igreja de Deus, eles entram por meio da água, por meio da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio de Deus, por meio de Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, eu vou fechar agora aqui a minha agendinha, porque, como foi falado nos momentos que antecedeu a mensagem, a gente que é meio analfabeto tecnológico tem que voltar ao estilo antigo da agendinha, tá? Muito bem. Eu estou encerrando a minha mensagem neste momento dizendo para vocês o seguinte, que a terra saiu da água, Deus salvou Noé por meio da água, salvou os hebreus da escravidão do Egito por meio da água, entraram em Canaã passando pela água. Antes de Jesus operar o único milagre, ele passou pela água. Seu primeiro milagre foi por meio da água. Ao abrir a porta para a mensagem ultrapassar os limites da nação judaica, Jesus fez por meio da água. Para salvar Gadara do poder dos demônios, Jesus viajou por meio da água. O seu último pedido para a nação que ele veio buscar e salvar foi por água. Eles só tentaram enganar Jesus com vinagre. Jesus iniciou a sua igreja por meio
da água. E todos aqueles que estarão no reino dos céus, que entrarão pela porta, pela igreja, eles passarão pela água. Portanto, que Deus nos ajude que, dentro desse contexto, dentro desta igreja, que é a igreja do Deus vivo, a fonte a jorrar para a vida eterna, a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da divindade de Deus, ela possa cumprir o seu papel. E eu, o custódio, e todas essas mais 16 pessoas que estão conosco, possam, então, acompanhar esta igreja até o local em que ela vai entrar. Até a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, onde estaremos para sempre, sendo conduzido para as fontes das águas da vida. Que Deus em Jesus os abençoe e nos abençoe. E que este sábado seja um sábado muito gostoso para a nossa vida. Que ao sairmos do nosso lar para adorarmos a Deus na sua casa de oração, possamos sair para receber um copo de água fria. E assim a nossa alma estará sendo revigorada a cada momento. Que Deus, então, em Jesus Cristo, os abençoe, lhes dê um sábado bem gostoso, com um abraço do irmão Custódio. Ok? Obrigado. Amém. Amém, irmão Custódio. Maravilhosa mensagem. Viagem que nós fizemos, né? Foi como se nós estivéssemos ali fazendo um percurso até partimos de um ponto, fizemos uma viagem e tivemos tempo para compreender toda a trajetória que Jesus aí fez ao fundar a sua igreja. Que mensagem maravilhosa. Irmão Custódio, faça uma oração conosco para encerrar essa mensagem, por favor. Te agradecemos, Pai do céu, pela oportunidade que ainda nos concedes de termos a liberdade de poder falar do teu amor, falar da tua palavra. Que o Senhor, de uma maneira carinhosa e especial, abençoe cada ouvinte que ouviu a tua mensagem e que o teu Santo Espírito possa, então, trabalhar no coração de cada um de nós para que não venhamos a trocar água por vinagre. Que possamos estar seguros daquilo que nós cremos, seguros na pessoa de Jesus Cristo. E que, ao acompanharmos a tua igreja, Pai, chegaremos, portanto, ao céu, chegaremos ao paraíso, chegaremos, então, ao lado da eterna felicidade. Que o Senhor perdoe pelas nossas negligências, perdoe-nos por, às vezes, tentamos tomar vinagre em lugar de água, e que os céus derrame sobre todos nós a chuva da sua bênção, a chuva do seu Santo Espírito, a chuva da sua graça. Que na nossa vida venha a faltar tudo, mas nunca venha a faltar água. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, irmão Custódio. Que Deus abençoe a vida continuamente. A irmã Edileuza levantou aqui a mãozinha, eu não sei se ela quer falar. Irmã Edileuza, a senhora quer fazer alguma pergunta? Esse negócio de pergunta é complicado, né?